paz, que Jesus nos ampare e nos ilumine. É uma alegria estar aqui com vocês, com esse público da tarde é a primeira vez. Eu já tenho vindo à noite várias vezes, mas à tarde é a primeira vez que a gente vem aqui conversar com vocês um pouquinho. O tema escolhido é a justiça das aflições. Mas quando eu falo desse tema, eu sempre deixo em aberto uma outra possibilidade de mudarmos o tema. Porque esse tema eu escolho ele com frequência quando vou pela primeira vez a uma casa espírita ou a um grupo, porque pelas minhas experiências lá em Campo Largo, onde eu moro, nós vivemos uma série de aflições, falta de dinheiro, desemprego, problemas de saúde, problemas com o filho, problemas com o esposo. E evidentemente o problema mais sério que a gente vive lá são as sogras. Não sei se vocês têm isso por aqui, né? Brincadeira com as sogras aí, tá? Eu não sei se vocês têm essas aflições, essas coisas. Se não tem isso, a gente muda o tema. Tá? Então deixa a critério de vocês. Vocês querem continuar com o tema ou mudamos o tema? Não tem essas coisas por aqui? Ou tem isso por aí? Não, se tem, a gente continua com o tema. Ok? Pois é, nós vivemos uma série de tribulações. E às vezes não entendemos nesse processo onde está a justiça divina. E o tema que foi lido, o texto que foi lido, vem bem de encontro a estas reflexões. Onde está a justiça divina se vivemos tantas tribulações, tantas dificuldades? Se somos filhos de um Pai que ama, como nos propõe Jesus? É porque a gente às vezes não enxerga adequadamente, a gente olha apenas do nosso ponto de vista, não olha o conjunto da obra, não olha a história toda, não enxerga numa visão mais ampla. Então é isso que vamos procurar conduzir algumas, até às 6? Quanto tempo eu tenho? Eu perguntei à tarde, é a mesma coisa de da noite, né? Não, tá bom. Não, se for até às 6, eu falo até às 6, não tem problema, tá certo? Esse tema ele está mais focado, eu vou citar várias obras, mas ele está mais focado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É um dos poemas, um dos versos do poema recitado pelo Cristo no monte. Um dos belos poemas recitados pelo Cristo. Acho que, como diz, se não me engano, Gandhi, que se perdesse tudo dos Evangelhos e ficasse apenas o Sermão do Monte, este já seria um tratado para erguer a humanidade na direção de Deus. Portanto, tão belo e tão significativo é o Sermão do Monte. E este é um dos versos deste poema. Para conversarmos um pouquinho, eu gosto sempre de trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, para que nós possamos encaixá-lo no dia a dia, tirar essa distância que às vezes existe pelas próprias formas que o Cristo trouxe, alegórica e parabólica que ele nos traz. Então, eu vou utilizar hoje uma modalidade para a gente refletir, que é pensarmos um pouquinho no empresário. O empresário de qualquer área, não importa qual é o tipo de empresa. Pode ser um profissional liberal, que também não deixa de ser sua própria empresa. Pode ser um varredor de rua, alguém que busca, através do seu trabalho, manter-se financeiramente. Isso para mim é uma empresa, é essa visão que eu estou trazendo. Então, nós temos o empresário e temos a empresa. Todo empresário, em qualquer situação desta que eu citei, qualquer tipo de negócio, implica em investimentos. O empresário faz investimentos, mas ele espera, a partir dos investimentos que fez, colher dividendos destes investimentos, não é verdade? Então ele espera o retorno dos seus dividendos, dos seus investimentos em forma de dividendo. Estes dividendos nós chamamos normalmente de lucro. Deveria ser dois tipos de lucro que a empresa deve esperar: os lucros pessoais, que é o empresário ver a empresa, o seu negócio bem sucedido, né? E ter os lucros financeiros, que são pessoais, para que ele se mantenha e mantenha seu próprio negócio. Mas também deveria esperar lucros sociais. Por que o lucro social? O lucro social seria o retorno à sociedade daquele negócio, não só para o empresário, mas para a sociedade. Porque se não for a sociedade, nós não teremos negócio nenhum. Se você montar um negócio, por exemplo, um carrinho de cachorro-quente, numa rua aonde passa alguém uma vez por semana, seu negócio vai dar certo? Pouco provável, né? Pouca chance. Por quê? Porque você depende da sociedade, você depende do público que lhe forneça esta possibilidade. Então o lucro que deveria se esperar é o lucro pessoal e o lucro social. Hoje já está se pensando mais nisso, mas até bem pouco tempo a maioria das empresas eram predadoras. Mesmo as pequenas empresas, elas buscavam apenas o lucro pessoal.
Mas aí cabe uma pergunta: o empresário sempre colhe os dividendos do seu investimento? O pessoal da noite é que sabe desse acordo, o pessoal da tarde não sabe. Quando ele faz uma pergunta que merece sim ou não, sim é assim e não é assim. Todo mundo entendeu? Pegou? Assim é sim, assim é não. Então vou perguntar de novo: o empresário sempre colhe os dividendos esperados do investimento feito? Não. Senão nós não teríamos empresas falindo, quebrando, não teríamos gente desempregada, não teríamos uma série de situações nesta área, não é verdade? E aqui eu pergunto: qual o motivo? Por que ele não colhe? De alguma forma ele errou no investimento. Escolheu a profissão errada, que ele não sabe. Quer ser médico, mas ele não tem jeito para médico, vive esquecendo a tesoura, o bisturi dentro do paciente. Alguma coisa ele fez errado. Ele está vendendo um produto de inverno num lugar que só faz verão. Alguma coisa ele escolheu errado. Ele fez o marketing errado, divulgou errado. Não havia mercado para o produto, seja lá o que for, não importa. De alguma forma ele errou na escolha do investimento e por isso ele não é bem sucedido. Mas agora vamos mudar um pouquinho o nosso patamar. Vamos pensar nos pais. Os pais e os filhos. Os pais investem nos filhos? E como, né? Investem. O investimento, costuma-se dizer nas leis mercadológicas de economia, que é investimento a fundo perdido, né? É mais ou menos isso. O que os pais investem? Investem no desenvolvimento do filho. Desde o momento que a mãe sabe, os pais sabem da concepção, já começa o investimento. A mãe passa a tomar cuidado do corpo, da sua saúde, para que a sua saúde reflita uma boa saúde do filho, do feto. A mãe que fuma ou que bebe, se ela é consciente, ela para de fumar e de beber. Não é verdade? Porque as não conscientes continuam fumando, bebendo por aí, sem se preocupar com o filho que vem por aí. Né? Também investem nos filhos, na saúde dos filhos, desde o nascimento, desde a concepção. A mãe já começa às vezes a se preocupar com a sua saúde, para ter uma boa saúde para quando ficar grávida, quando há um planejamento antecipado de uma possível gravidez. Então já começa a se preocupar com a saúde do filho desde que ele nem foi concebido ainda às vezes. Começa a investir na educação, assim que ele nasce já começa os cuidados, para ensinar a andar, ensinar a caminhar, não se bater, não se machucar, aprender as coisas, aprender a falar, aprender a comer, aprender a falar. Essas coisas todo mundo sabe, né? Porque quem não tem filhos já foi filho, já sabe que passa por isso. Né? Investe carinho e afeto nos filhos. E muito, né? Pelo menos a maioria. Há algumas exceções ainda, pelo nosso próprio comportamento, mas isso seria uma outra situação. Investe em amor. Os pais verdadeiros que estão cumprindo o seu papel investem em amor. Mas os pais esperam colher os dividendos dos seus filhos da forma que o empresário espera colher dividendos dos investimentos feitos? Os pais esperam ou não? Não. Espera colher dividendos dos seus filhos. Quem respondeu não, provavelmente tenha respondido por isso. Que tipo de dividendo espera? Esse? Não. Esse quem respondeu não provavelmente pensou nisso, né? Eu disse há pouco, o investimento que os pais fazem é a fundo perdido. É bem verdade que alguns pais esperam colher os primeiros salários dos filhos. Mas na normalidade, o normal não é isso, né? O normal é investimento é a fundo perdido. Mas que tipo de retorno os pais esperam dos seus filhos? Reconhecimento é um deles. Eu não uso gratidão porque gratidão dá a ideia de endividamento. Não é esta a ideia que os pais esperam dos filhos. É reconhecimento pelo trabalho, pelas horas de sono, pelos cuidados que tiveram, por tudo que fizeram pelos filhos. Os pais esperam ter um reconhecimento disso. Não é o endividamento, né? Mas o reconhecimento pelo esforço, pela dedicação e assim por diante. Esperam receber carinho e afeto dos seus filhos? Ou os pais não esperam? Tem pai aqui que não espera ser bem tratado carinhosamente pelos seus filhos? Ninguém? Olha, que novidade, né? Que curioso. Espera o amparo dos filhos na velhice, nas suas necessidades, assim como os pais os ampararam nas suas necessidades. O filho já nasce pronto para a vida ou precisa de uma série de cuidados por uns 20 e poucos anos, mais ou menos, né? Alguns vão até mais além, né?
Mas a maioria, ali pelos 20, 22, por aí, recebe o amparo dos pais. Os pais também esperam, principalmente na velhice, esperam o amparo dos seus filhos. Esperam que seus filhos sejam bem-sucedidos na vida. E bem-sucedido aqui, não, os pais honestos, conscientes, não esperam só financeiramente, economicamente, profissionalmente, mas esperam que sejam homens de bem. E nós que militamos, que trabalhamos e que vivemos um pouquinho do Evangelho do Cristo, esperamos mais do que nunca que sejam homens de bem, seres humanos de bem. Esperam o amor de seus filhos e que se amem entre irmãos. Qual é o pai que gosta de ver os filhos de picuinha, de briga, de encrenca? Quando a criança até que é aceitável, faz parte do processo de educação, e cabe aos pais orientar para que isso não ocorra e não se perpetue e não continue pela idade adulta. E aí eu faço a mesma pergunta. Os pais colhem sempre os dividendos, está aí a lista esperada dos seus filhos. Essa lista é pequena, tá? Normalmente daria para a gente expandir, mas não é nosso objetivo trabalhar esta questão especificamente. Ela serve de base para o que vamos conduzir. Os pais sempre colhem os dividendos esperados dos seus filhos? Nem sempre. Porque se colhesse, não teríamos idosos abandonados, idosos pelas ruas, idosos passando necessidades e assim por diante. Pais sendo, às vezes, até assassinados para que os filhos fiquem com herança e coisas desse gênero. Então os pais nem sempre colhem. Como empresário, que nem sempre colhe os dividendos esperados do seu investimento, tinha um motivo? Os pais, por que não colhem? Qual o motivo que eles não colhem? O empresário, porque errou no investimento, e os pais? Erraram na educação. Não se aperceberam das tendências, das más inclinações dos seus filhos e não educaram adequadamente. E como é que a gente percebe? No dia a dia, analisando o comportamento. Conforme a ação dos pais, nós vamos fabricando homens de bens, fabricando é meio, a expressão não é muito apropriada, né? Construindo homens de bem ou homens perturbados e equivocados. Nós somos conforme a ação que agimos. Exemplo, por aqui não acontece mais, lá no Campo Largo o pessoal é menos evoluído, na capital o pessoal é mais evoluído, não acontece mais, né? Se o pai entrar, a mãe entrar com o filho no supermercado, os filhos, pai, quero isso. O pai diz, não dá, não tem dinheiro para isso. O filho aceita aqui tranquilamente. Lá o filho bate o pé, grita, chora, e aí o que a mãe faz? Tá bom, não faz escândalo, eu te dou. Acabou de começar a ensinar o filho como ganhar no grito. E grito também se chama berro, né? Ganhar no berro. E aí quando ele cresce, ele quer ganhar no grito da sociedade. E quando a sociedade não escuta, o que ele usa? O berro. Muitas vezes, porque foi mal preparado. O Raul que usa esse exemplo numa de suas palestras falando de violência, o pai pede ao filho, lava o carro para mim. Aí o filho, só se você me der 10. Hoje não é mais nem 10 anos, deve ser 50 para lavar o carro, né? Só se você me der 10. O que o pai faz? Tá bom, eu te dou 10. Está construindo, ensinando um corrupto. Qual é a ação que tem que ter? É negativo. Você vai lavar o carro para mim? Porque você também usa o carro, eu uso o carro para te levar para a escola, para passear, para viajar, você vai me ter o carro. O mínimo que você pode fazer é lavar o carro para mim. É dar responsabilidade, estabelecer limites. Porque senão, não colherá os dividendos esperados de seus filhos. Não colherá o afeto, o reconhecimento, o carinho, o amor, e nem eles se darão bem entre eles. Não é isso? É um processo educativo. Então, os pais erraram no processo educativo. Por isso, não colhem dividendos de seus filhos. É claro que a gente analisando com o processo, com a doutrina espírita, com aqueles espíritos encarnados, aquele processo todo, tem outras possibilidades aí no meio. Nós estamos falando em linhas gerais, raciocinando no dia a dia daqui do plano físico. Agora vamos mudar um pouquinho o nosso patamar. Deus, nosso Pai. Então temos Deus, temos nós, os filhos. Todos nós. Deus investe em nós? Investe ou não? Sim. Muito. Se não investisse, não estaríamos aqui. Se não investisse, nem existiríamos. E antes de falar do investimento de Deus em nós, vamos falar dos dividendos. Deus espera colher os dividendos dos seus filhos?
Sim ou não? Há uma certa dúvida aí, né? É claro que Deus espera acolher os dividendos dos seus filhos, do investimento que faz em nós. Então, antes de falar do investimento que Ele faz, vamos falar dos dividendos esperados. O que Deus espera? Praticamente os mesmos dividendos que os pais esperam de seus filhos. Reconhecimento. O que é o reconhecimento para com Deus? É adorá-lo. Reconhecê-lo como o Pai amoroso e bom que é. Reconhecer a grandiosidade da sua obra. Olhar para o universo e reconhecer a grandeza de Deus. Olhar para dentro de nós e reconhecer a grandeza de Deus. Olhar para uma flor e reconhecer. Eu mostrei algumas fotografias aqui sobre duas, né, sobre o pôr do sol. Eu adoro encontrar Deus olhando o pôr do sol. Tanto que eu fotografo frequentemente o pôr do sol. Porque o artista é fantástico. Se a obra, pela obra se reconhece o autor. E valorizar a autoria divina, a criação, que não cessa. Deus espera que sejamos bem-sucedidos. Não espera? Ele nos coloca aqui para que sejamos bem-sucedidos. Em duas áreas. A primeira delas, que nós venhamos a desenvolver as virtudes. As virtudes, falando aí uma comparação simples, uma metáfora simples, as virtudes são os ingredientes para compor um bolo chamado amor. Para que a gente aprenda a amar, temos de conquistar as virtudes. Então temos de ser bem-sucedidos na conquista das virtudes. Vocês querem que eu fale as virtudes todas? Eu acho que vocês não vão querer, vai levar umas 3 horas para a gente falar das virtudes. Tem que pegar o Aurélio, lá metade do que está no Aurélio, mais ou menos 30% ou mais, são virtudes a serem conquistadas para compor esse bolo amor. Deus espera que contribuamos com a sua obra. É o dividendo esperar de Deus que nós também façamos parte desta grande obra divina. Deus espera carinho, afeto e amparo. Mas aqui não é para Ele, porque Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Mas que nós tenhamos carinho, afeto entre nós. Que nos amparemos enquanto irmãos. Não é essa a proposta do Cristo? Cristo não veio nos trazer exatamente isso. Que nos amemos como irmãos. É isso que Cristo nos propõe. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas não tem como amar a Deus sem fazer as outras duas coisas, me amar e amar o meu próximo. Não tem. Tem gente que diz que ama a Deus, mas detesta o vizinho, detesta o proprietário da casa que aluga, detesta não sei quem, detesta a sogra, detesta o cunhado, detesta a esposa. Será que ama a Deus quem detesta os filhos? Se alguém chegasse a um de vocês que tem filho e dissesse: adoro você, amo de paixão, mas detesto a peste do seu filho, vocês ficariam satisfeitos? Mas Deus tem que ficar satisfeito? Eu digo que ama a Deus, mas não amo os filhos. Então temos que começar amando a nós mesmos para ter o que dar, amar o nosso próximo. A partir daí estaremos amando a Deus. Sem nos amar e amar o nosso próximo, não amaremos a Deus. Podemos dizer o que quiser, acreditar, seja lá o que for, mas enquanto não aprendemos a amar-nos uns aos outros e a nós mesmos, não temos como amar a Deus. Amar a mim mesmo não é olhar no espelho e achar que eu sou a 8ª maravilha do mundo, não. É me reconhecer como filho de Deus, como um ente importante, como um ser importante, como um filho importante de Deus, que destinado à perfeição. Amar o meu próximo é reconhecer como alguém também nas mesmas condições, que está preso nas suas limitações, nas suas dificuldades, nas suas experiências, nas suas vivências e assim por diante. Então essa é a proposta do Cristo. E aí cabe a pergunta: Deus sempre colhe os dividendos esperados dos seus filhos? Não. Peguei vocês bonitinho. Vamos pensar? Deus sempre colhe os dividendos esperados dos seus filhos. Vamos pensar nas duas alternativas. A primeira delas, Deus não colhe. Vamos pensar um pouquinho. Se Deus não colhe, por que não colhe? O empresário errou no investimento, os pais erraram na educação, Deus errou aonde? Deus errou, investiu errado, é isso? O empresário, quando
internet para ver se funciona, se está direitinho, se não vaza água, se o computador funciona, ele passa pelo controle de qualidade, não passa? Empresário honesto, aquilo que não passa no controle de qualidade, ele recicla. Não é verdade? Empresário desonesto põe no mercado. Vende, paciência. Depois o cliente que reclama. Mas empresário honesto, Deus tem controle de qualidade? Tem ou não? O mais perfeito controle de qualidade se chama onisciência. Ele sabe tudo o que vai ocorrer. Vou usar uma expressão aqui que não existe, até o final dos tempos. Mas por força de expressão, o final dos tempos não existe. É um uso nosso para não entender o uso infinito. Então Deus sabe tudo o que vai ocorrer. Aí Ele cria um espírito lá. Belezinha. Vou colocar esse cara lá na terra. E Ele sabe se eu vou aprontar ou se eu vou fazer coisas boas. Mas Ele vai aprontar horrores. Ele vai aprontar, não vai dar certo, não vai funcionar. Ele já sabe pelo controle de qualidade que não vai dar certo. Por que Ele põe aqui? Porque Ele gosta de se divertir com o nosso sofrimento, com as nossas angústias, com os nossos erros, com os nossos tropeços. Ele gosta de fazer bullying conosco. Vou me divertir, porque ele vai fazer um monte de besteira lá, vai sofrer e eu vou me divertir. Ou então Ele é sádio. Ele vai fazer um monte de besteira, depois Ele entrega ele para o capeta. Manda ele para o capeta e deixa lá, para a eternidade. Deus faria isso? Não. Deus não faria isso conosco. Não é verdade? Então, a ideia de céu e inferno, até nas outras vezes que conversamos aqui, já falamos sobre isso. Nós cristãos não podemos aceitar a ideia de um céu ou de um inferno, principalmente um inferno eterno, para degredo dos seus filhos. Nem nós, quando nossos filhos erram, nós mandamos eles para fora de casa, para baixo da ponte, some daqui, não quero mais saber de você. Quando eles erram, o que a gente faz? Dá novas oportunidades. Deus criaria um local de degredo? Os cristãos não podem aceitar a ideia de inferno como um local de degredo eterno. Por quê? Porque se somos cristãos, temos que acreditar no que Jesus nos disse. Ou não acreditamos. Jesus diz: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Vós sois ovelhas do meu rebanho. E há outras ovelhas que não são deste redil. Mostrando claramente que somos todos ovelhas desse rebanho. E nenhuma se perderá. Estar no inferno não é estar perdido? Na teoria de céu e inferno. Então nós temos que mudar o conceito. Em doutrina espírita nós temos que entender que céu e inferno é um estado de consciência, de acordo com as minhas obras, a cada um segundo as suas obras. Portanto, a pergunta: Deus erra? Não erra. Somos um investimento de Deus de sucesso. Mas vocês me perguntariam: mas e a nossa situação complicada, sem dinheiro às vezes, com problemas de família, com problemas de saúde, essas coisas? É porque nós não entendemos o processo. Nós precisamos entender em que situação estamos vivendo e o porquê disso. E aí entender aonde está a justiça divina. Deus não pune, não castiga. Então temos que entender isso. Para entendermos isso, precisamos de dois conceitos. O primeiro deles, e aqui o lembrete: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nós temos que ter em mente isso. A terra é uma escola. A terra é uma escola para o desenvolvimento do espírito. Eu costumo dizer que nas nossas escolas por aí, quando alguém se forma em medicina, engenharia, o que vem? Não recebe um diploma? Não está escrito lá: doutor, médico formado pela escola tal, engenheiro formado pela faculdade tal, arquiteto formado pela universidade tal, e assim por diante? Se nós, ao nos formarmos nesta escola chamada Terra, tivéssemos um diploma, o que deveria estar escrito nesse diploma? Doutores na arte de amar, formados pela escola Terra. Esta é a nossa meta. O nosso objetivo de vida é buscarmos a perfeição. A perfeição é o doutorado na arte de amar. A felicidade que tanto sonhamos só é possível para quem ama. Portanto, a meta é amar plenamente como Jesus amou, como Jesus nos propõe e nos traz os ensinamentos necessários para isso. Só amaremos efetivamente quando colocarmos em prática toda a proposta do Cristo. A perfeição é fazer o que Jesus fazia. E ele diz: pode fazer o que faço, e ainda mais.
O que Jesus fazia, em uma palavra. Quando eu faço essa pergunta e peço que as pessoas respondam, elas dizem que pregava, ensinava, um monte de coisa. Em uma palavra, amava. Tudo demais é consequência do amor. Portanto, poderemos fazer o que Jesus fazia, e ainda mais. Ou seja, amar como ele amou. Praticar os atos que ele praticou em nome do amor. Tudo demais é consequência do amor. É um convite. Quando ele diz, vós sois deuses, deixai brilhar a vossa luz, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é, podereis fazer o que faço e ainda mais, entre outras passagens, ele está nos sinalizando quais devem ser as nossas metas. Mas aí eu faço uma pergunta: é possível nos tornarmos doutores na arte de amar com um ano letivo? Meu filho, primeiro ano primário, eu vou usar os termos antigos ainda, que eu estou meio dissonante nos termos novos. Primeiro ano primário. Chega em casa, papai, passei de ano. Um ano. Eu digo para ele, cadê o diploma de médico? Dinheiro? Eu faço essa pergunta para ele. Por quê que não faço? Seria absurdo. Porque em um ano letivo ele não se forma médico nem engenheiro. Mas doutores na arte de amar, na ciência do infinito, um ano letivo dá. Não dá. É porque nos falta o entendimento. Aqui um ano letivo, nessa busca do doutorado, nesta escola chamada Terra, ela dura 2 anos, 10, 30, 50, 60, 70 anos, depende. Hoje a média do brasileiro já está em 77, por aí. Será que é suficiente para nos tornarmos doutores na arte de amar? Como não é suficiente, a grande maioria sai daqui sem ter aprendido, e não há explicações para isso, o que se diz? Foi para o inferno. Foi fazer parceria com o capeta. Não é? Mas nós precisamos de um outro conceito. Para entendermos isso, precisamos voltar à escola tantos anos letivos quanto sejam necessários até que aprendamos a amar. E esta volta se chama reencarnação. Esta é a chave. A reencarnação já não é mais um assunto, nunca foi um assunto só espírita. O espiritismo só veio organizar o conceito, a ideia. Porque todos os povos antigos tinham esse conceito da reencarnação. O mais tradicional para a gente são os egípcios. Só que eles não entendiam como seria isso. E eles guardavam aquele corpinho para ficar 2.000 anos lá, 3, 4.000 anos lá, secando, para depois voltar e usar aquele corpinho. Ia ficar bonito, né? Todo mundo reencarnando com aquele corpinho, né? Esbelto, né? Ficar meio estranho. É porque eles não tinham entendimento disso. A reencarnação é o espírito, que é a essência, voltando para a escola. É isso. É preciso que nasçais de novo, de Jesus quando fala com Nicodemos. E aqui podemos ter uma série de interpretações em cima disso, mas uma delas é a interpretação do retorno. Como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe? E Jesus não responde. Vai estudar. És doutor da lei e não sabe dessas coisas? Então não és tão doutor assim. Na verdade, se fosse, saberia. Né? Então, é preciso a reencarnação. É a nova oportunidade que Deus dá aos seus filhos. Quando os nossos filhos reprovam, o que a gente faz? Manda para a escola de novo no ano seguinte, eu vou fazer a série que ele perdeu, não é verdade? Mas quando ele reprova, o pai manda ele para Disney, Beto Carreiro, videogame novo, é isso que os pais fazem? Aí depois quer colher dividendos. Né? Pai que faz isso vai ter que aguentar um monstrinho depois. Né? Porque ele vai saber como ganhar, ele vai continuar reprovando todos os anos para cada vez ganhar um presente novo. O que o pai faz quando o filho reprova? Corta regalias. Ah, faltou tempo para estudar? Esse ano você reprovou, portanto, nas férias você vai ter provavelmente quem pode ou quem tem alternativa para isso, vai botar um professor particular nas férias para dar um reforço. No ano seguinte não tem videogame, nas férias não viaja, por quê? Estabelece limites. Pais que não estabelecem limites vão ter que aguentar um monstrinho depois. Quando eu era, na década de 60 mais ou menos, que eu ouvia falar sobre a psicologia, estava tratando muito sobre educação, saindo daqueles pais autoritários, carrascos, e tentando mudar a configuração do processo de relação pais e filhos. Eu ouvi psicólogos dizer que não podia contrariar as crianças, porque se contrariasse, traumatizava. Aí o pai não contraria. Aí eles traumatizam a sociedade. E traumatizam os pais. Eles põem fogo em índio, pensando que era um mendigo. E índio não pode pôr, mas mendigo pode.
E assim por diante. Aí depois a ciência que trata destas relações, a psicologia foi mudando os conceitos e hoje já se tem conceito claro. Os pais têm que amar muito, mas estabelecer limites. Dar muito carinho e afeto, mas estabelecer limites. É isso que Deus faz conosco. Muito mais perfeito. Ou plenamente perfeito. Ele nos ama plenamente. E por isso nos estabelece limite. Quando a gente reprova, o que ele faz? Volta para a escola. Mas volta com algumas regalias a menos. E a gente volta com uma dor aqui, com um pé torto ali, com a miséria acolá. E assim por diante. Com aquele desafeto que a gente arrumou inimizade na vizinhança, ele volta como? Dentro de casa. E assim, essas coisas assim que Deus jogou como oportunidade para a gente refazer as matérias em que fomos reprovados. E através da reencarnação, portanto, entendemos as nossas diferenças. Por que somos diferentes? Temos diferentes experiências. Temos diferentes necessidades de aprendizado e assim por diante. Porque Deus não erra. Portanto, a reencarnação é a chave para as nossas diferenças, para os nossos problemas, para as nossas aflições, para entendermos tudo isso. É consequência das nossas obras. Ou seja, nós reprovamos, volta para a escola com limites a menos. Claro que a coisa não é matemática. Aí a gente vê alguém com problema na perna, mancando, vai ficar, esse na encarnação anterior chutou cachorro. Não é assim que funciona. Tá? Pode até ser. Alguém que foi assassino tem que ser assassinado? Não. Alguém que foi assassino na encarnação anterior pode vir como médico, salvando vidas, pode vir como bombeiro, prestando socorro, pode estar passando na rua, perto de um rio e alguém se afogando, ele se joga, arrisca a sua vida para salvar. Qual é o objetivo de alguém que assassinou? Não valorizou a vida. Qual é o objetivo agora? Valorizar a vida. Então a coisa não é matemática, não vamos sair julgando ninguém. Não, diz que quem fez isso é porque... Aí a gente olha para você e diz, o que será que eu estou aprontando para estar desse jeito? Né? Na encarnação anterior, não é matemática a coisa. Não é olho por olho, dente por dente, não. A perfeição é a nossa meta. Reencarnação é o caminho. E toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Lá, Justiça Divina, na luz da reencarnação, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel. Portanto, a reencarnação é a chave. Sem esses dois conceitos, nós não entendemos as nossas aflições, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas diferenças, nada disso. Não entendemos a justiça divina. Neste processo, escola para o desenvolvimento do espírito e a reencarnação como a rematrícula na escola, entendemos a justiça divina. A justiça divina se processa através de novas oportunidades. Justiça é igual a oportunidades. É o que nós fazemos com nossos filhos. Reprovou, corta algumas regalias e volta para a escola. E a gente vai pegar no pé cada vez mais, estabelece limites. O livre-arbítrio cresce conforme nós adquirimos maturidade. Uma criança de 12 anos não vai para a balada. Vai? De 12 anos não vai para a balada à noite. Nem a lei humana permite isso. E se ainda está sobre a nossa, eu digo para os meus filhos, enquanto estiverem e não tiverem independência financeira, estão sob a minha batuta e vão conduzir de acordo com as minhas regras. Tem limites. Quando adquirirem, eu espero que quando eles adquirem independência financeira, também adquirem independência moral. Para isso eu estou trabalhando. Portanto, somos o investimento de Deus que deu certo. E quais são os investimentos que Deus faz ao invertir a ordem, né? Deus espera colher os dividendos de nós e nos oferece investimentos. Entender a justiça divina, que Deus não erra, que somos investimentos de sucesso. Mas eu ainda não respondi ainda por que somos de sucesso. Porque as nossas aflições e coisas são consequências das nossas escolhas, a cada um segundo suas obras, diz o Cristo. Agora vamos entender o que Deus investe em nós um pouquinho para irmos chegando lá. Primeiro, a cada um segundo suas obras. Ele nos dá de acordo com as nossas obras, no nosso merecimento e de acordo com a nossa necessidade. Reprovamos em matemática, tem que ir para uma sala, tem que ir para um reforço de matemática, tem que ir para aulas extras de matemática, um professor particular de matemática. E Deus nos dá isto nas lições que somos necessários. Mas para frequentar a escola, o primeiro investimento que Deus faz em nós é o quê?
É o uniforme. É esse corpo. Que quando terminar o ano letivo, ele não serve mais. Volta para o pó, como dizem alguns. Mas a essência continua, que é o espírito. Também nos oferece a sala de aula. Toda escola tem que ter sala de aula, não tem? Tem? Nas nossas escolas todas têm sala de aula, né? Nessa escola terra, onde é a nossa sala de aula? Aonde? Não pode falar alto. A família, então lá é a sala de aula. É lá que estão os grandes desafios, é lá que estão os embates. Não é na sociedade. A sociedade serve de reforço, de auxílio, de amparo, mas o desafio está lá, na nossa família. E se nós brigamos com o nosso vizinho, nos desentendemos, viramos inimigos mortais, um querendo matar o outro, desencarnamos, Deus vai nos dar uma nova oportunidade. Qual é a lição que os dois precisam? Amar o inimigo. Se Deus reencarnar o meu inimigo no Japão e eu aqui vou aprender a amar esse inimigo? Se ele reencarnar o meu inimigo de vizinho de novo, eu vou aprender a amar? Não vai faltar cachorro latindo, som alto, seja o que for, para a gente arrumar encrenca de novo. Aonde ele põe o inimigo? Se a lição é a mesma, a sala de aula é a mesma, dentro da família. Então é com aqueles desafetos, com aqueles que a gente tem mais dificuldade dentro da família, estes, por certo, são os nossos desafetos de outras épocas, das mais variadas formas. É com eles que nós temos mais compromissos. As ditas ovelhas negras da família, que às vezes a gente diz que o outro é ovelha negra, mas esquece de olhar no espelho, né? Que às vezes a ovelha negra somos nós, né? Então a gente tem que olhar a coisa com um pouquinho mais. Um dos dois fez besteira, ou os dois. Então é a sala de aula apropriada. E aí uma pergunta. Às vezes a gente vê adolescentes, né, dizendo que eu nasci na família errada, estou na casa errada, estou com a família errada. Deus nos matriculou na sala de aula errada? Será? O filho passou para o 3º ano, a gente matricula no 4º ou no 2º? A gente não erra de sala, o nosso filho de ano letivo, mas Deus erra. É falta de visão, é visão míope. Então quando o adolescente chega em casa, o pai diz, nasci na família errada, não nasceu, e o que é pior, escolheu. O que é pior, no plano espiritual escolheu, no processo reencarnatório escolheu onde nascer, com quem seria, com quem ia passar as próximas experiências para o seu aprendizado. Escolha. Então estamos na sala de aula correta. Ninguém entra numa sala de aula de medicina e encontra lá desenho com abelhinha A igual a abelha, B, né, igual a bola. Encontra isso na sala de aula de medicina? Sala de aula de medicina tem o corpo humano, anatomia, coisas desse gênero. Sala de aula apropriada. Deus não nos matricula na sala de aula errada. Deus não erra. Portanto, estamos aonde precisamos, no ambiente que precisamos. E aí, com os colegas que precisamos. São os familiares, a sociedade que precisamos. As nossas necessidades estão aqui, nós estamos no Japão, então nós não nascemos no Japão. Não nascemos na Europa. As nossas necessidades, os nossos afetos ou desafetos, o nosso ambiente de crescimento, de necessidade, de convivência e de experiência está aonde estamos, em Curitiba. Correto? Então temos aí os colegas, os familiares e a sociedade como um todo. Os colegas da família são os colegas da sala de aula. Os colegas da sociedade como um todo aqui são da escola. Lá em Campo Largo tem um colégio que vai desde a pré-escola até a pós-graduação. Então tem as salas de aulas de cada nível. Mas nos intervalos de aula, os alunos de todos os níveis se encontram. De todas as salas de aula se encontram. Nós estamos encontrando aqui vários alunos de várias salas de aula. É a sociedade. Ok? Então, ao invés de reclamarmos do ambiente que estamos, da sala de aula, do uniforme que Deus nos deu, dos colegas que temos, devemos perguntar a nós mesmos: o que Deus quer que eu aprenda com isto? Muita gente passa a vida inteira reclamando do que tem, do que é, porque esquece que parar para pensar que foi escolha sua, tudo aquilo que eu tenho, porque a cada um segundo suas obras. Nós temos de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas necessidades. Então, ao invés de ficarmos reclamando do que temos, do que somos, o que eu preciso aprender com isso? O que Deus espera que eu aprenda com isso? Essa é a pergunta. Temos que trocar
trocar a fala, mudar, né? Virar o disco, né? Portanto, a reprovação significa punição. A reprovação significa novos limites. Deus estabelece novos limites. A reprovação implica em novas oportunidades, com limites novos estabelecidos. Em todos os tempos, o sofrimento é a cobrança do pretérito culposo dos atormentados em lapidação benéfica para a própria redenção, em clima de urgência, porque os tempos são chegados, então o clima que vivemos é de urgência. Nos diz Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Pereira Franco, no livro Luz do Mundo, item 11, a multidão dos sofrimentos. Então estamos mostrando que o sofrimento, as dificuldades é consequência das nossas escolhas e serve para a nossa lapidação. Nós podemos aprender Diz-Confúcio de várias maneiras, três maneiras. A primeira maneira de aprender nos Diz-Confúcio é pela reflexão, refletindo, é mais sábio. Pela imitação, é mais fácil. Alguém inventou a roda, não vamos inventar a roda de novo. Alguém já passou por essa experiência, não deu certo, eu não vou fazer a mesma experiência. A terceira é pela experiência, é mais amargo, Diz-Confúcio. E nós estamos naquela fase de aprender pela experiência, não pela imitação e não pela reflexão. Aí é amargo. Um exemplo simples disso. Criança de 4 anos está lá, 5 anos, a mãe deixa a panela no fogo e diz: filha, não põe a mão no fogo, na panela, que a panela está quente, queima, dói. A mãe está orientando. A mãe vira as costas, o filho daqui a pouco ouve o grito, ele pôs a mão. Ele não quis aprender pela orientação da mãe, pela imitação, porque a mãe já tem de experiência. Ele quis aprender pela própria vivência. E pela dor ele aprendeu. Mas não é preciso aprender pela dor, a escolha é nossa. Nós podemos aprender pela reflexão e pela imitação. A escolha é nossa. As consequências são nossas. Nós escolhemos, nós arcamos com a responsabilidade. Nós plantamos, nós colhemos. Portanto, temos aí a unidade, o uniforme, a sala de aula, os colegas. Está faltando algumas coisas nessa escola ainda, não está? O que está faltando aí? Os professores. Quem são os professores nessa escola? Nós somos alunos professores. Por quê? Porque estamos aprendendo uns com os outros. Né? Claro que alguns já são mestres. Então nós temos os mestres. Mas, vocês querem saber se tem algum mestre por aqui? Querem ou não? Como é que é? As pessoas esquecem rápido. Querem ou não? Querem? Então faz assim, passa a mão. Passa a mão. Passa, por favor. Colabora, estou procurando. Estou procurando mestre. Está nascendo asinha já? Não? Então estamos todos no mesmo barco, somos todos alunos, professores, não tem aqui mestres. Né? Ainda não temos asinhas. Esse é para descontrair. Mas é a realidade. Os mestres têm outro patamar. Os Mohandas Gandhi, os Luther King, as Madre Teresa de Calcutá. Em várias áreas Deus nos manda. Para o desenvolvimento intelectual Ele nos manda os mestres, os Thomas Edison, os Einsteins, os Newtons, os Copérnicos. Estou falando no plural porque são tantos, né? Então a gente usa alguns como exemplo. Né? Na área moral Ele vai nos mandando os filósofos, os profetas. Jesus, o maior deles. O maior mestre que Deus mandou é Jesus. Portanto, Deus vai nos mandando essas duas áreas. Essas duas áreas são as asas que vão nos levar a Deus. O intelecto e o moral. Ok? Portanto, nós temos aí os mestres. Eu estou devendo para vocês uma resposta: como somos um investimento de Deus que deu certo? Diante das nossas aflições. Por que somos um investimento? Nesse nível já dá para a gente conversar sobre isso. A mãe vai sair de casa. A filha de 4 anos ou o filho de 4 anos. Ela diz: minha filha, eu estou saindo, volto logo depois do almoço. Quando eu chegar eu quero o almoço pronto. Tá? Eu quero um macarrão pronto, né, um churrasquinho, eu quero uma carne assada. A mãe diz isso para a filha de 4 anos. Por quê? Porque ela não está preparada para isto. Ela não tem ainda a desenvoltura para fazer isto. O que a mãe pede para uma filha dessa idade? Terminou de brincar? Junta seus brinquedos, guarda, dá uma arrumadinha no seu calçado do armário, dá uma ajeitadinha na sua cama, vai fazendo coisas que ela tem capacidade para fazer. À medida que ela cresce, lá pelos 12 anos, a mãe já pode pedir para ela fazer comida. Não é verdade?
de acordo com o crescimento. Os pais esperam dos filhos aquilo que eles podem dar de acordo com o seu nível de maturidade. Deus faz a mesma coisa. Conforme a nossa maturidade, Ele nos exige ou nos cobra a nossa contribuição. Aí cabe nos perguntar, estamos dando tudo o que podemos nessa obra divina? Conforme nós fomos crescendo, desenvolvendo moralmente, amadurecendo intelectualmente, nós vamos contribuindo mais, de acordo com a nossa maturidade. Por isso somos investimentos de Deus que deu certo e que está certo, Deus não erra. Somos um sucesso, somos seus filhos amados. Portanto, temos que acreditar em nós e procurar mudar as nossas atitudes, caminhar na direção de não termos mais necessidades do sofrimento para aprender. Que possamos aprender de outra forma. Aprender pela imitação, pela reflexão, mudando conscientemente as nossas atitudes. Portanto, nesse sentido, somos este investimento de Deus, porque Deus não erra. Somos seus filhos amados. A nossa situação, ela não é consequência por um erro de investimento de Deus. É porque nós ainda não podemos, estamos ainda na infantilidade do Espírito. Portanto, estamos ainda botando o dedo na panela quente, não dá para fazer a comida ainda, porque somos infantis ainda como espíritos. Neste processo, na busca do doutorado na arte de amar, nós estamos ainda saindo do berçário. Ok? Está faltando uma coisa nessa escola, não está? O que está faltando? O que está faltando na escola? Toda escola tem que ter um, pelo menos, né? Diretor. E aí eu pergunto a vocês, quem é o diretor da escola? Pode falar. Quem é o diretor? Jesus. Não ouvi, o pessoal está... Não almoçaram hoje? Tem gente que responde que é Deus. Não, Deus é o dono da escola. Ele é o proprietário. O diretor é Jesus. Kardec pergunta aos espíritos qual o ser de maior envergadura, de maior capacidade, que Deus mandou para servir de modelo e guia. Jesus. Quem nos dirige? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, se não passar pelo diretor, pela assinatura, pela aprovação do diretor. Ele é o diretor da escola. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós tivermos um diploma, esse diploma levaria a assinatura do diretor. Doutores na arte de amar, formados pela Escola Terra. Fizemos uma rápida viagem aí, para refletirmos um pouquinho sobre a nossa situação, sobre essa justiça divina. A justiça divina está pautada na oportunidade que nos oferece. A Terra é uma escola que devemos frequentar diversas vezes para nos tornarmos um dia doutores na arte de amar. Somos o investimento de Deus que deu certo. Temos que acreditar nisso. Temos que acreditar em nós. Vós sois luzes. Deixai brilhar a vossa luz. É o que Jesus nos propõe. Mas para isso precisamos trabalhar, não vem de graça, precisa esforço. Compete a cada um de nós. De acordo com as nossas escolhas, nós vamos tendo o que merecemos. Isso é a justiça divina. Agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês, a casa pelo convite e a vocês pela paciência do meu vida. Muito obrigado. Devolvo a palavra à diretora.